Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Irani ou a Honey 3, tá? Mais uma empresa aí interessante, uma empresa aí que trabalha no setor cíclico, né, de papel, celulose, né, mas é uma empresa aí mais estável, menos cíclica do que outras, tá? Uma empresa aí redondinha, que vai crescendo devagarinho, e ela disparou aí nos últimos anos, né, dos últimos anos para cá. Peço para vocês deixarem um like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, comentar aí embaixo, tá? E se tiverem interesse em serviço de análise, inclusive tem valuation da Irani, tem um link na descrição do vídeo aí, tá? Então vamos lá, resultado do primeiro TRI de 2023, tá? Da Irani, código RANI3. A empresa que trabalha no segmento de papel e embalagens sustentáveis, tá? Então não é uma empresa que tem um capex muito alto, igual a gente vê uma Klabin, uma Suzano, né? Que depende muito do preço de commodity para conseguir aliviar aquela dívida, né? Então pega muito endividamento para investir em projetos pesados que demoram anos e anos para dar resultado. Não, a Irani é uma empresa aí que ela não roda com endividamento, ela é uma empresa que tem uma geração de caixa estável, não é muito cíclica, né? Mesmo estando no setor cíclico, não tem endividamento pesando contra ela. E ela vai se tornar eficiente, né? Aumentando a produção devagarinho, tomando algumas medidas para reduzir gastos, reduzir custos, para conseguir alavancar a sua produção e tendo um custo cada vez menor, né? Isso daí vai gerando valor ao longo do tempo, tá? Então não é uma empresa que precisa ficar se emitindo ação porque não tem uma dívida alta, tá? Mas eu acho que não é uma empresa que não entra no meu perfil de análise, tá? É uma empresa boa, é uma empresa muito interessante nesse setor, mas eu, apesar de ela ter dado uma alavancagem, né, de lá, de 2018 para cá, né, ela subiu aí de R$ 2, pô, multiplicou 4 vezes, tá? Para R$ 8 agora. A gente pegar lá atrás nem dá para comparar, né? Mas ela já teve esse efeito lá atrás também, tá? Era centavos em 2015, 5, 2004, aí subiu para 4. Aqui também, ó, em 2012 estava R$ 1, aí depois subiu para 3, aí caiu. Então a gente vê que ela tem uma ciclicidade, mas é uma empresa que não roda com uma dívida alta, tem um valor de mercado baixo, 2 bi, então uma small cap, paga um pouquinho de provenda, né? Então a gente vê que o yield dela aqui é quase 8%, tá? Mas eu acho que não é uma empresa que me agrada muito, porque eu acho que tem outras que tem uma possibilidade de ter um resultado, uma performance maior, tá? Porque ela, como eu falei, ela não investe em projetos de longo prazo. Ela vai tentando se tornar mais eficiente, reduzindo o custo. Isso tende, né, se você pegar um período aí, um boom, que vai afetar de maneira positiva as commodities que ela atua, tende a dar um resultado muito favorável. Por isso que a cotação dela voou. Mas eu acho que tem empresas aí que costumam investir e dar retornos cada vez maiores, né? Tem um potencial para dar um retorno cada vez maior. Mas é uma empresa boa, tá? Receita dela, 400 milhões no trimestre, lucro de 82, então a gente vê que o resultado financeiro não afeta muito, é porque ela tem um pouquinho de perde margem bruta aqui, ó, a gente vê que o EBITDA saiu de 400 aqui para 128 milhões. Dívida líquida sobre EBITDA, 1,5 vezes, bem tranquilinha a dívida dela, sob controle. Vamos ver. Ó, crescimentozinho, a gente vê que o lucro cresceu 2,4%, é isso? Nos últimos 12 meses, o lucro líquido de 349. Crescimento aqui comparando os últimos 12 meses, né? Cresceu 2%, a gente vê que não é um crescimento absurdo igual a gente vê outras empresas, tá? Aí eles têm alguns segmentos aí, ó, volume de vendas, segmento de embalagens sustentáveis, papel ondulado, aumentou 10%, o volume aumentou, e reduziu em relação ao quarto TRI, 4%, a gente vê que não é uma redução tão relevante assim. Totalizando 38 mil toneladas. E segmento de embalagens sustentáveis papel, né? Então tem papel ondulado e papel, puramente papel, né? Ele teve uma redução de 6%, redução de 1,7% em relação ao quarto TRI, né? Redução de demanda, né? E também tem o segmento de resinas sustentáveis, né? Que é breu e terebintina, né? Aí é produtos aí específicos do setor. Não é um produto acabado, né? Tão acabado, é um produto aí mais já extraído lá da, da produção lá das florestas, enfim. Também tem uma reduçãozinha. Frente ao quarto TRI tem uma redução de 75%. Mas esse volume aqui, ó, a gente vê que o 33,9 mil toneladas é bem inferior aos outros, tá? Aqui, ó, 29 mil toneladas, 38 mil toneladas. Então, esse segmento aqui de breu e terebintina, resina sustentáveis, é bem pequenininho em relação à receita. O lucro bruto deles caiu 3%, mais ou menos flat, tá? Em relação ao primeiro TRI, e aumento de 1% também flat em relação ao quarto TRI. Eles tiveram uma estabilidade na receita e um maior valor no mercado externo, né? O mercado externo segurou um pouquinho. Despesa com vendas
Você tem um gráfico aqui embaixo, né? Mostrando melhor. Aqui tá mostrando... Aí volume de vendas aqui, né? Aqui tem uma instituição, né, em papel, mostrando aqui em relação ao papel ondulado. A demanda ficou aqui mais ou menos flat, 2%, caiu no quarto tri, e a Irani teve até um aumento maior, ó, frente ao primeiro tri, mas caiu 4% aqui no primeiro tri, em relação ao quarto tri de 2022. Aqui o volume de vendas do Balanço Sustentável, aqui é o quê? Papel ondulado. Aqui é 1.000 metros quadrados, né? Aqui em metros quadrados, a gente vê que é mais ou menos a mesma coisa também. A Irani conseguiu aumentar a produção deles, né? Então a gente vê aqui, né? Tanto aqui em 1.000 metros quadrados, volume de vendas, né? E aqui em relação a toneladas, né? Então a gente vê que eles conseguiram aumentar a produção, que impactou na receita, tá? Em relação à média do mercado. Aí em relação ao quarto tri teve uma quedinha um pouquinho mais acentuada, né? Porque tem a capacidade de produção maior. O preço médio deles caiu um pouquinho, mas aí depende do setor. Aqui em relação a 1.000 metros quadrados, né, também. Preço médio. E falando de participação da Irani por segmento, então a gente vê que, apesar de ser uma empresa cíclica, ela opera aí em diversos segmentos diferentes, tá? Produtos farmacêuticos, metalúrgicos e tal. Mas o que eles mais vendem aqui é para o setor de abates e produtos de carne, outros produtos alimentícios, né? E produtos plásticos e borracha depois e tal. Então a gente vê que mais aqui é comida, né, em geral. Com 1.000 metros quadrados também. Né? De repente eles poderiam diluir aqui para outros setores. Contribuição da receita, então a gente tem aqui papel, está 37%. A gente vê que a produção deles aumentou bem, ó, 11%. Ó. Isso é interessante de acompanhar. Aí tem aqui papéis, né, embalagens rígidas, embalagens flexíveis, né, rígida um pouquinho maior. Até aumentou frente ao quarto tri, então a gente está aumentando a produção, mesmo que eles vendendo um pouquinho menos, tá? Isso é positivo, né? A empresa continuar aumentando, mesmo, e a empresa com endividamento controlado continuar aumentando a produção e reduzindo seus custos, que é exatamente o que a Irani faz, tá? Aqui preço médio, né, de papéis rígido e flexível, a gente vê que flexível aumentou um pouquinho, mas acaba que um lado às vezes segura o outro, né? Mas o rígido tem uma maior participação lá neles. Aparas de papel, né, de segmento para embalagens sustentáveis, papel usado, aí bota um pouquinho, evolução do preço das aparas. A Irani ficou mais ou menos igual aqui, né? O preço médio do setor, né? A Angut Estatística fez aqui uma pesquisa. Aí falamos mais um pouquinho, a Irani aqui em Santa Catarina, Minas. A gente vê que quando o setor não vai bem, ela acaba sofrendo. Mas mesmo assim a empresa aumentando a produção, né? A Quibreu e Terebintina, né? Terebintina, que faz parte de resinas, a operação florestal, que eu falei, né? Tira lá direto da floresta. É bem pequenininho, 8% e tal. Aí eles reduziram um pouquinho a produção, que o preço, né, a produção não aumenta, não aumentou tanto, tá? E aí a venda também caiu. Mas aqui frente ao quarto tri até aumentou a venda, né? Mas aqui, esse setor aqui, eles não produzem tanto, nesse segmento, né, no caso. Então não tem impacto tão relevante, tá? A receita aqui a gente vê que eles... É majoritariamente mercado interno, tá 86%. E mercado externo, mas tem uma relevânciazinha, né? 58 milhões aqui de reais, né? E aí boa parte vai para a Ásia, Europa, África, América do Norte, América do Sul. É bem dolarizado, né? Bem uma porcentagem que é relevante, tá? Em mercado externo. A gente vê que cresceu frente ao quarto tri, mas sofrendo muito, né? Frente ao primeiro tri de 2022 era bem maior, porque o ambiente externo não está favorável, né? Como a gente vem falando aqui em vídeos. A receita por segmento, a gente vê que a embalagem aqui é maior. Tá até aqui, ó, aumentou até a embalagem, papel também. Resina reduziu um pouquinho mais. Eles venderam com preço médio lá um pouquinho melhor, né? Mas a produção reduzindo, eles reduziram a produção. Então a gente vem focando aqui em aumentar a produção de embalagens e papel, tá? Custo de produtos vendidos, ó, ficou mais ou menos estável também. Tem o custo aqui do papel, né? Aqui em embalagens sustentáveis, né? Tem o custo mais do material, papel. Tem um pouquinho de custo fixo. Outro insumo, material de embalagem e tal. E aqui para embalagens... Aqui é papelão ondulado, né? E aqui papel, né? Puramente. Aí eles botando aqui o custo de aparas, custo fixo é bem alto, né? Para a produção aqui de papel. Então é interessante eles conseguirem controlar esse custo fixo, né? Porque quando a empresa consegue controlar esse custo fixo, a 16% aqui, papel ondulado não tem um custo fixo tão alto. Mas aqui em papéis,
em geral, tem 32%. Quando vem um boom aí de commodity positivo, a empresa consegue dar uma alavancagem. Eles até botam aqui ó, que não considera, né, a formação do custo do segmento papel, a variação do valor justo do ativo biológico. Quando a gente olha, às vezes, na DRE, tem a variação do ativo biológico, tá? Algum papel lá que pode ter se deteriorado ou foi valorizado por algum motivo lá do ponto de vista do crescimento, no caso não do crescimento, às vezes em relação à floresta, né? Ou em relação à extração lá do material que faz o papel. Então tem toda uma norma contábil por trás, né? Por exemplo, quando você faz uma plantação, a semente vai germinando, vai crescendo, vai criando, virando uma plantação e tem uma variação positiva, né? Se por algum motivo teve alguma praga que afetou, tem uma variação biológica negativa. Então é a mesma coisa aqui. Eu também não gosto de impactar, a não ser que a empresa esteja apresentando problemas aí biológicos trimestre a trimestre, aí a gente tem que começar a colocar na análise, mas eu também não gosto de considerar essas variações de ativo biológico não, tá? Aqui falando do custo total, deixa eu ver que é a para, né? A para também é um material, né? Celulose, químico, energia, vapor, o custo fixo 38%, né? Então tem um custo fixo altinho, né? 38%. Mas também é altinho que eu digo assim, é relevante, né? Não é alto, né? Absurdamente que pode prejudicar, não, é relevante. Eu acho que a empresa ela tem um papel aí de se tornar eficiente, né? Eles falam bastante disso, né? Reduzir custo e tal. Então, continuar controlando esse custo aí. Deu um lucro mais ou menos em linha, quarto tri, reduziu um pouquinho, mas aí é por conta do setor, tá? Não foi o grande problema, né, da empresa e tal. Tem pouca depreciação e amortização, tem um pouquinho de exaustão, que são essas questões aí de ativo biológico. Ó. Até aqui, a variação do ativo biológico, eles botaram aqui para efeito de cálculo, né, somando aqui para o EBITDA ajustado. A gente vê que teria dado um EBITDA bom, né, 128 milhões, quase próximo aqui do primeiro tri de 2022. Margem boa também, uma margem boa. Então, essa variação do valor justo do ativo biológico, às vezes impacta muito, tá, para efeito de análise. Porque aqui está ajustado. Eu acho que esse ajuste faz bastante sentido, tá? Mas aqui sem ajuste estaria até superior, né? É porque eles botaram aqui sem imposto de renda, né? Diferido, né? Teve um imposto de renda aqui diferido. Também não somaram aqui depreciação e amortização. Poderia ser até maior esse EBITDA ajustado aqui. Ó, eventos não recorrentes, ó, valor de reversão de INSS, participação dos administradores e tal. Mas resultado bom, tá? Resultado alinhado aí tal. A gente vê que a margem mais ou menos em linha, não tem grandes oscilações. Continua boa. Um pouquinho mais de despesa financeira do que receita financeira, mas o resultado financeiro quase não impacta. Nos últimos trimestres, mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos em linha. Pouca variação cambial. Tá bem tranquila a alavancagem da empresa também. Fala um pouquinho do dólar, né? Porque eles vendem um pouquinho para fora. Então tem endividamento aqui de 1,8 bi. Quase todo de longo prazo, né? Para fazer esses projetos aí para tornar mais eficiente a empresa. E em moeda nacional, tem que ser em moeda nacional mesmo, porque se a empresa, a maior parte da receita é em moeda nacional, não tem sentido eles terem endividamento em moeda externa. E um caixa de 1 bi, né? Então deu uma dívida líquida aí de 800 milhões. É uma dívida alta, tá? Mas eles têm um EBITDA aí de 500 milhões. Super tranquilamente, tá? A relação de dívida líquida sobre EBITDA de 1,5 e a dívida de longo prazo. Então, não é uma dívida pequena, mas o EBITDA cobre tranquilamente. Eles têm o dinheiro em caixa, né, que segura lá no resultado financeiro, e a dívida de longo prazo, né? Então são três fatores aí que tornam tranquilo esse endividamento. Aqui, em relação a... Tá até aqui embaixo, né? Em relação a esses projetos, né, a plataforma Gaia, né? Eles estão até falando aqui, ó. São os projetos aí, Gaia 1, Gaia 2. Então, nas apresentações aí de Investor Day, apresentação institucional da Irani, eles falam muito, né? Eu acho que já fiz vídeo aqui no canal. Falam muito sobre a plataforma Gaia, que é para tornar mais eficiente, tá? Então eles gastam um pouquinho de dinheiro, ó, desembolso de investimento na plataforma Gaia, que seria, não é investimento pesado igual a Klabin, igual a Suzano, tá? Para comprar fazenda, para construir fazenda, não é nada disso. É investimento para tornar mais eficiente, reduzir gasto, né? De repente aí colocar numa área de um espaço aí melhor de trabalho para a empresa. Mais alguma coisa interessante aqui, falando da dívida líquida sobre EBITDA, subiram um pouquinho, né? Já foi maior no passado, ó, 3 vezes já, lá em 2019. Então, de repente, isso que prejudicou também os resultados. Aí a empresa desalavancou aqui, começou a subir, ó, pegou um ciclo de commodities com alavancagem baixa, né? O que aconteceu? Começou a cotação a subir também. Então a gente vê que aqui, eles tinham uma dívida aqui mais ou menos em linha, né, 700 milhões, mas tinha um caixa bem pequenininho, 100 milhões.
E a dívida líquida sobre EBITDA também, porque não gerava tanto caixa. Aí aqui começou a melhorar, né? Eles não dão relação de EBITDA, não. E fizeram caixa, seguraram um pouquinho do caixa, né? Tem bastante caixa. Falando da dívida, quase toda em moeda nacional, de longo prazo, então bem estruturadinha. Caixa deles, né? Mais ou menos em linha. Ó, fizeram um capex bem pequenininho, não é um capex pesado, é que eu tô falando, não, 80 milhões. Paga um pouquinho de juros, né? Dividendo não, cadê o dividendo? Dividendo, 21 milhões. Recomprou também, até recomprou mais, né? Então às vezes o pessoal calcula yield só com base no dividendo pago. Recomprou mais ação do que pagou, tá? Então uma empresa interessante. Aí um pouquinho de capital de giro, né? 47 milhões. Captou um pouquinho, né? Também. Então é isso aí, ó. O capex deles até reduziu em relação ao ano passado. Fluxo de caixa livre ajustado aqui, eles dão fluxo de caixa livre ajustado, mais ou menos em linha com o do primeiro tri de 2022. Aqui os gastos, né, com a plataforma Gaia, né, capex pesado. E recomprando, né, eles estão recomprando há um tempo já. Ó. Ano passado também recompraram 12 milhões. Ó, quarto tri comprou um pouquinho, né, 4 milhões. Agora comprou 23 milhões, está recomprando bem, tá, a empresa. Isso daqui é muito interessante, tá? Projeto de expansão ainda é pequenininho, mas essa plataforma Gaia aqui, ó, é para tornar mais eficiente a empresa, né? Aqui o ROIC deles faz um pouquinho de sentido, né? Que eles rodam um pouquinho de dívida, 22%. Embaixo tem alguns ativos aí. Capex de manutenção, 100 milhões. Eles mostram também aqui, ó, o custo da dívida deles é bem baixinho. Até subiu agora contra o movimento macro. Mas olha o spread aqui entre o ROIC e o custo da dívida. Então eles tendem a dar um retorno bem grande, né, para o acionista, né, pegando essa dívida aí. No passado eles também tinham aqui, ó, em 2019, só que não estavam gerando tanto caixa, tá? Então eles estão pegando dinheiro, aplicando em projetos para aumentar a produção, para reduzir custo, mas a dívida estava sufocando lá no resultado financeiro um pouquinho. Então isso é um fator de atenção. Mas mesmo assim, ó, histórico deles bem positivo. Em 2020 teve a pandemia, né? Então às vezes distorceu um pouquinho o ROIC e tal. Eles falando aqui do plataforma Gaia, né? Ó, o projeto Gaia, né? 6, 7, 8, 9, segundo ciclo, né? A gente fazendo aqui. O que eles fizeram? Reflorestamento, intangível, equipamentos, né? Os gastos aí, compraram alguns prédios. O que eles fizeram na plataforma Gaia? Expansão da recuperação de químicos e utilidades, né? Gaia 1, né? Do pátio de madeiras, né? Então melhorar lá, reestruturar, né? Pegar lá algumas madeiras que não estão sendo utilizadas, sei lá. Foram realizadas sopragens na linha de ar comprimido da evaporação e caldeira de recuperação em linhas de vapor de caldeira de recuperação. Né? Então, máquina lá que eles utilizam e tal. Treinamento para a equipe. O projeto Gaia, então tem que despender algum dinheiro para fazer esse treinamento. Às vezes a equipe não está totalmente capacitada. Então, tornar mais eficiente. O que eu falei, Gaia 2. O upgrade da impressora Wards. Bem como teste de performance, então tem que gastar dinheiro para verificar lá a impressora, contratar a empresa lá que faz o suporte da impressora, paletização de caixas, enfim. Então é mais tornar eficiente e reduzir custo futuro, tá? Então isso aqui é bem positivo, tá? Reforma da máquina de papel 2, Gaia, né? É mais aqui vinculada à produção. Aqui é a licença ambiental, né? Repotenciação do Cristo-Rei, estudo ambiental para onde eles atuam, enfim. Então é basicamente isso, tá? É um cronogramazinho, eles ainda estão investindo, tá? Parte aqui, ó, expansão de embalagem. A máquina aqui, Cristo Rei, porque eles vão investir, o que mais pesadinho. Então 2023. Ó, executaram quase tudo aqui do primeiro ciclo. Tem mais um pouquinho. E tem o segundo ciclo ainda que vai entrar. Então, o segundo ciclo do Gaia, né? Bastante coisa aqui que vai entrar, mas eles já fizeram, implantaram sistemas, né? Ainda não está totalmente operacional. Nova impressora também. Formação de estoque, ó. Boa parte já implementada, né, do ciclo 2. E aqui o investimento, né? Olha só. E a gente vê que não é um investimento tão pesado, tá? O investimento aqui estimado de 1 bi, né, bruto, e realizado 761 milhões. Eles já fizeram quase tudo, né? Então não tem muito gasto para o futuro, tá? Então menos gasto no futuro da Irani. Empresa aí que paga um proventinho, né?
Reduziu agora, né, no primeiro tri. Mas mesmo assim é um provento alto, ó, dividendo yield de 9,7%. E aqui eles não estão considerando a recompra, tá? Eles têm um yield alto, é uma empresa de crescimento com um yield, tá? Para quem gosta aí. Eles falam da recompra, né? Uhum. Aí eles recompraram ao preço de R$8. Eu acho que essa recompra deles aí... 40, recomprou preço médio. O preço compraram é um preço médio alto, tá? Mas eles estão acreditando, né? A administração está acreditando que a empresa está barata, tá? Por mais que seja uma empresa que sofre um pouquinho com ciclicidade e tal, que ela vem investindo em projetos, tá? Mas eu acho que essa recompra sai um pouquinho cara. Mas a administração está lá dentro e eles acreditam melhor do que eu, né? Conhecem melhor do que eu. E o DREzinho, acho que acabou, né? E é isso aí. Então a Irani é mais uma empresa aí interessante, né? Mais uma small cap, uma empresa um pouquinho cíclica. Eu prefiro empresas mais dinâmicas, mais agressivas, né? Não que eu quero empresas totalmente alavancadas, nada disso, mas eu acho que empresas que têm projetos mais agressivos. Mas é uma empresa boa, sim, tá? Inclusive, para quem está numa etapa aí que quer, não, eu quero receber provento já, é uma empresa que mescla provento e crescimento, tá? Então, é uma empresa interessante. Eu só acho que o preço talvez esteja um pouquinho esticado, né? Até por conta dessa ciclicidade. Ela já sofreu um pouquinho isso no passado. Então, a gente vê ali, até agora no primeiro tri, a demanda de alguns produtos caiu um pouquinho, né? Não ficou tão acelerado. Mas é uma empresa boa, tá? Não chega a ser uma empresa ruim, não, tá? Então, peço, se você eu ajudei de alguma forma, peço vocês deixarem like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, se tiver interesse também no nosso serviço de análise, inclusive valuation que a gente tem da Irania, tem o link na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço.